Vamos lá, segundo ano, aula 2 de imperialismo e neocolonialismo, que está muito interessante. Então, veja bem, no momento que você entende o colonialismo do século XV e XVI, você consegue diferenciar o que é o neocolonialismo. Neo significa o novo colonialismo. Ou seja, os europeus eles vêm com após a Conferência de Berlim, essa reunião de cada um ter conquistado uma partilha indevidamente, eles têm essa missão civilizatória. O que é a missão civilizatória? Para os europeus, somente eles tinham capacidade suficiente de levar o progresso à África e à Ásia, como se os africanos e asiáticos não fossem ninguém. Então eu vou chegar, vou buscar o que o meu desejo principal, que era o mercado consumidor, né? Que era matérias-primas, que era investir capital, porque eles estavam enriquecidos, eram grande potência do século XIX, estavam enriquecidos e precisavam o quê? Ampliar o seu enriquecimento, né? Não é pensar no outro, não. Vou levar a economia para a África e a Ásia para que a economia pode ficar igualitária, estabilizada. Não, a função não foi essa. Não foi assim quando os ingleses chegaram à China, né? Que queriam obrigar os chineses a comprar ópio, que ópio é uma droga, né? Ópio é uma droga, assim como um exemplo seria se o Brasil hoje entrasse no Uruguai, por exemplo, e pedisse para vender, pedisse não, para entrar ali como um crack, né? Seria uma coisa assim horrorosa, ou seja, foi uma briga intensa. E os ingleses por muitos anos, né? Vocês sabem disso, a Índia era colônia, né, da Inglaterra. A Inglaterra tinha esse poderio, né? A Inglaterra e a França, na partilha após a Conferência de Berlim, a Inglaterra e a França foram os países que ganharam vantagem na partilha da África e da Ásia, né? Essa missão civilizatória é a visão que prega aí de forma ferrenha o etnocentrismo. O que é etno? Vem da palavra etnia, vem da palavra raça. Ou seja, aí vai puxar o quê? A teoria das espécies, porque existe uma melhor do que a outra. A visão de quem domina não é a visão igualitária. Eles já se acham superiores. É uma visão de superioridade. Então, esse imperialismo, esse domínio econômico, político e social levou à fragilidade hoje dos países que existem na África e na Ásia, tá? Como consequência da Conferência de Berlim, você vê lá no final que os que ficaram prejudicados foi a Alemanha e a Itália. Por esse motivo, isso aí é uma das grandes causas que vai surgir a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, os homens ambiciosos com o imperialismo, né, o neocolonialismo do século XIX, aqueles que queriam buscar metais preciosos, mercado consumidor, mão de obra barata, né, esses homens partilharam continentes distantes, africanos e asiáticos, em busca da sua ambição econômica, né? E a ambição econômica do homem vai gerar um conflito. Ou seja, a ambição ela não pode fazer com que o ser humano sinta-se que ele, com seu poder econômico, ele pode dominar e influenciar o outro de forma cruel, né? Mas assim os europeus fizeram. Eles chegaram, de certa forma, dominaram, implantaram a sua cultura, implantaram a sua religião. Pode ver que os idiomas, né, nesses dois continentes fragilizados, aqueles africanos e asiáticos, é um idioma que veio de origem europeia. Então esse domínio ocorreu de fato, né? As grandes potências conquistaram de fato, repartiram o bolo sem pedir permissão, brigaram entre si e futuramente eles mesmos vão criar o quê? Rivalidades. O que? Surgindo as grandes guerras da história mundial, tá? Então, esse é o tópico que vocês vão estudar, sabendo que o ser humano, não é que ele tenha que frear o seu desenvolvimento econômico, eu não estou falando isso, mas você tem que pensar que o outro, né, é um ser humano e tem uma cultura, né, o nativo tem uma cultura, né, os indivíduos de uma tribo têm uma cultura, e essas culturas devem ser respeitadas. Né? Esse é o grande tópico da aula sobre imperialismo e neocolonialismo. Caso não tenham dúvidas, eu sempre falo, chame lá no privado, no mensagem de pergunta, e também através do Instagram, pergunte através do meu canal de YouTube, né? Ou até do Facebook, porque eu tento democratizar para que essa aula chegue até vocês, tá? Então, não esqueça 3 tópicos importantes que você não pode esquecer sobre a aula de imperialismo. Existiu o etnocentrismo, o darwinismo social, a missão civilizatória e a Conferência de Berlim. Tudo em busca de implantar o domínio do europeu nos continentes afro-asiáticos. Um grande beijo para vocês.
Estamos juntos, tá ok? Vai passar.